Então, muito boa tarde. Eu queria agradecer à Telesaúde por essa oportunidade para poder estar falando para vocês algumas questões relativas ao autismo. O meu intuito não é dar conta de toda essa vasta temática, mas apontar para alguns alicerces e trazer a prática, né, clínica que se dá em um centro de reabilitação em Florianópolis, e a partir disso pensar, né, nessas crianças que apresentam dito diagnóstico. Então, é uma equipe que está trabalhando em um local que se chama de reabilitação intelectual e transtorno do espectro autismo, chamado RIA, né? A sigla corresponde justamente a o tema que estamos vendo. Eu já vou passar. Que é o RIA, como estava colocando. E esse centro tem uma parte que também trabalha com a deficiência física, e por isso se chama SER2. Tem alguns no país e nós temos esse cunho, né? Pertencemos à Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina, né? SES Santa Catarina, que está vinculada à Superintendência de Serviços Especializados, e nos submetemos a uma regulação. O local onde a gente está consta aqui embaixo no slide, que é em Florianópolis, no bairro Agronômica. A rua se chama Rui Barbosa 780. Município de Florianópolis. O telefone para contato é 32 21 92 20. A marcação desses pacientes, né, se dá da seguinte maneira, né? As pessoas, a gente tem uma abrangência de uns 18 municípios, os quais as pessoas que tiverem suspeita do transtorno do espectro autista, elas vão até o posto de saúde, e o médico ou outra pessoa que estiver ligada a esse centro pode estar fazendo o encaminhamento, que se chama o encaminhamento interno, que se chama SIS-REG, que é Sistema de Regulação. Então, isso é interno. A gente atende, temos 4 vagas semanais. Nas terças-feiras, realizamos uma avaliação inicial com um neurologista e comigo, como psicóloga, para poder perceber se essa criança é elegível. Então, temos também uma vaga que se interna para aqueles pacientes que apresentam dificuldade ou uma deficiência física, que já pertencem ao centro de saúde e querem encaminhar para o próprio centro. Então, não é viável, não é conveniente para uma pessoa que já está ali fazer toda essa via externa, que seria via posto de saúde, que é a partir da Secretaria Municipal, né, de Saúde. É assim que funciona. Este é uma forma de trabalhar com essas pessoas que está funcionando há mais ou menos um ano, né? Porque se instala, né, esse serviço é justamente para todas aquelas pessoas que não estiverem incluídas, não frequentarem a PAE, não estiverem nas escolas, não estiverem em atendimento. A maneira como se possibilita um atendimento com a equipe, né, que visa a inclusão dessas pessoas. Então, esse é um fator preponderante e importante para quem estiver solicitando, no sentido em que tem um início, né, e tem um fim, né?
Por enquanto, como estamos ainda em implantação, mas já estamos com pacientes que estamos dando alta e já estão incluídos. Mas esse vínculo que às vezes as pessoas gostariam de permanecer tem uma finalização, né? Então, para começar a entender de que se trata, né, o autismo, temos que compreender, em um primeiro momento, que a capacidade de comunicar-se está abolida, né? Tem muitos autores que falam de diferentes maneiras, mas o importante é poder entender o que se passa com essa criança, né? Que não consegue entender, não consegue ler, não consegue interpretar os afetos da outra pessoa. Então, se ela não consegue vislumbrar o que a outra pessoa tem, também não vai conseguir se colocar em questão para outra pessoa. Se ela não consegue saber o que se passa com o outro, também não vai saber o que se passa com ela mesma, porque esse poder ler os afetos dos outros, poder saber as intenções que o outro tem, nos coloca em um lugar onde podemos demandar, podemos pedir, podemos fazer de inúmeras maneiras para nos colocarmos no mundo. Nos colocar no mundo é isso de que se trata a comunicação, né? Se dar a entender. Agora, essa capacidade de comunicação é o que está principalmente prejudicado. As crianças, né, aprendem o que elas sentem, não de uma hora para outra, não porque nascem e elas estão capacitadas por ser humanas a entender o que se passa, senão que é uma aprendizagem que está mediada com o outro. Esse outro pode ser a mãe, pode ser a babá, pode ser o cuidador, pode ser a tia, pode ser o pai, o padrasto, enfim, aquela pessoa que se encarrega dessa criança, né? Então, quando esse adulto fala para a criança, quando esse adulto pensa o que essa criança sente quando, por exemplo, chora quando é bebê, não se sabe se é por fome, se é porque as fraldas estão sujas, se é porque está com sono. No começo, o pai, né, ou a mãe, ou o cuidador, vai testando, né, e nessa medida que vai testando, sem saber precisamente de que se trata, vai elaborando uma possibilidade que a criança se aproprie daquilo que ela sente, para que depois ela possa dizer com determinada idade: estou com fome, estou com sono, estou com isso ou com aquilo, e solicitar para o outro, né? Então, esse ponto que seria o não poder se comunicar é o que desencadeia esse isolamento, né? É o fator comum de todas as teorias, é o que a gente percebe no consultório, né? É como se estivessem em uma certa borbulha, né? A gente está ali, mas ao mesmo tempo, para eles é como se não estivéssemos presentes. O autismo é denominado, né, até o DSM-4, né, e hoje em dia se denomina TEA, né, transtorno do espectro autista. Essa nova nomenclatura aponta para várias questões, né? Uma delas é ao que se refere ao diagnóstico, né? Antes, a síndrome de Asperger estava fora, junto com outras também, mas tinha uma conotação onde tinha crianças que tinham esse isolamento e tinham algumas áreas que eram
para se destacarem, né? Pode ser na matemática, pode ser em geografia, pode ser uma capacidade pontual, como por exemplo a memória, né? Mas ficava isolada. Quando eu digo isolada, eu não, né? Os autores querem dizer que toda a informação, toda a capacidade para poder dar conta de uma certa atividade mental fica reduzida a isso, mas não conseguem fazer uma ponte. Por exemplo, existe uma pessoa que é um autista, mas ele consegue codificar, decodificar, memorizar um guia telefônico inteiro, por exemplo. Agora, de que serve para esse sujeito que ele possa memorizar todos os nomes com todos os telefones? É uma capacidade que é admirável, não resta dúvidas. Mas agora, de que serve isso? Se essa pessoa, por exemplo, estiver em um lugar onde precisar, por exemplo, de utilizar ou de ligar para uma pessoa, né, e precisar usufruir dessas informações, eu não sei se ela conseguiria, né? Então, essa capacidade de fazer abstrações, de poder utilizar aqueles recursos que ele tem uma preponderância maior que as outras pessoas, com isso ele não consegue trabalhar, né? Então fica isolado. Por outro lado, essa nova classificação com respeito ao autismo faz com que a abrangência da sintomatologia fique mais blanda, não? Mais blanda no sentido em que antes era os autistas que tinham alto funcionamento, os autistas que tinham baixo funcionamento. Hoje em dia, com essa terminologia, não interessa tanto se é de alto ou baixo. O importante é que possa perceber-se que essa criança tem algum ponto que alude a dito transtorno. A classificação diagnóstica, né, até o ano passado era o DSM-4 e o CID-10. Né, são critérios bastante simples. Percebo que tem facilitado a vida dos médicos, dos psicólogos, porque está mais de uma maneira mais facilmente elencada, e se tiverem ditos sintomas, entra dentro de um determinado transtorno. Os três pontos, né, seriam ausência, para o DSM-4, ausência de habilidades sociais, a baixa capacidade de comunicação e os comportamentos repetitivos. No DSM-5 já passa a ser chamado de transtorno do espectro autista, e a linguagem, esse é o outro ponto importante, passa a ser utilizada para a interação social, mostrando que a linguagem não está dissociada da qualidade da interação social. Quer dizer que não se coloca, como no DSM-4, por separado. Para ter uma habilidade social, então, requer essa habilidade que é usufruir da linguagem. O autismo era dividido em duas dimensões, como eu falei anteriormente: os de baixo funcionamento, que é acompanhado por algum grau de deficiência intelectual, e os de alto funcionamento, né? Podemos pensar, falando com vocês, que seriam as pessoas que conseguem maiores habilidades sociais. No DSM-5, os sintomas das pessoas com autismo são vistos como um contínuo, em função da variação da inteligência, sendo que alguns indivíduos apresentam sintomas leves e outros sintomas muito mais graves. Este espectro permite explicar as variações nos sintomas e nos comportamentos de pessoa para pessoa. Então, esse abrandamento, né, no leque, né, enxergar mais o que essa pessoa tem, independente de quanto ela consegue ou não, é o que possibilita a outra nomenclatura.
para pensarmos da onde provém o autismo, é pensar o que provoca, né? O que causa o autismo. Não existe uma teoria que possa dar conta daquilo que provoca. A maioria dos autores, todos, na verdade, apontam para uma multicausalidade. E dizem que apontam também que existem danos no sistema nervoso central que aludem a falhas nos fatores genéticos e também ambientais. Hoje em dia vivemos em tempos diferentes onde o auge desse tipo de transtorno traz à tona diferentes posturas, diferentes teorias, diferentes formas de pensar e cada à sua maneira tenta dar uma explicação soberana a partir do lugar que lhe toca, né? Então, mesmo falando dessa multicausalidade, podemos ver que há um encontro de várias formas que às vezes deixam, né, a desejar no sentido que tentam englobar a sua teoria para que dê conta daquilo que se passa com o paciente. Então, desse ponto de vista, é muito delicado poder falar, né? Mas em termos dos pacientes, por exemplo, quando vão para determinadas formas que possam ter um certo alívio, uma certa explicação, uma certa poder sair desse transtorno, acaba muitas vezes sendo por um viés onde vai, em vez de ir ampliando, vai obstruindo, né? Quando se torna monocausal. Bom, se a gente for pensar no histórico do autismo, é importante por várias coisas, né? Porque, embora possa parecer novo, estou me referindo às últimas décadas, há que pensar a história e há que nos remetermos ao que já se passou para darmos conta de uma maneira mais sustentada de que o autismo fala. Então, a primeira vez que se fala em autismo, né, ou seja, quando um psiquiatra suíço chamado Eugen Bleuler coloca o termo autista, ele o relaciona com as esquizofrenias. Então, o termo estava, né, é novo, mas o conceito verdadeiramente não foi ele quem inaugurou. Quem foi o Leo Kanner, que é um psiquiatra infantil, onde ele começa a descrever essas crianças com perturbações psíquicas, mas no seu manual de psiquiatria infantil também começa a descrever psicoterapias para eles. Então, o trabalho realmente para o autismo, quando se fala em autismo, como o conceito de hoje em dia que está em vigor, é o conceito dele, né, do Leo Kanner. E isso foi em 1943. De lá para cá, em termos de descrição clínica, mudou pouca coisa. Por quê? Porque ele definia, né, essas crianças como aquelas que apresentavam um certo isolamento, né? Chegavam até ele por retardo, hoje em dia colocado como deficiências intelectuais, e as diferenciava das psicoses. Então, esses são os dois pontos que começam a marcar um
começa a fazer fronteira. Por quê? Porque o diagnóstico para essas crianças é clínico, né? Os pais percebem que essas crianças são diferentes, mas esse diferente que as professoras relatam, que os pais muitas vezes estão em um nível de angústia, mas também não sabem de que se trata, é importante que as equipes possam diferenciar e possam atuar nesse diagnóstico diferencial. E para ele, né, para Kanner, essas crianças chegavam com suspeita de deficiência auditiva e com suspeita de deficiência intelectual, né? Então, essas crianças não conseguiam ouvir, ou eram crianças que perante alguns sons se assustavam ou tinham uma reação em demasia e tinham uma certa debilidade mental, né? Mas tem outro ponto que eu acho crucial, muito importante, é que ele se dava conta que o cognitivo não estava afetado nessas crianças. Ele dizia umas palavras muito simples, mas que são novas, no sentido que ele dizia que eles têm uma inteligência silenciosa. Ou seja, tinham uma maneira de ir processando o mundo de uma maneira diferente. Não era que eles tivessem um intelecto deficitário e por isso não conseguiam captar. Era porque eles se estruturavam debilmente, né? Não como debilidade, sim como uma estrutura débil, fraca, uma debilidade mais fragmentada, e não conseguiam se colocar no mundo. Essa sabedoria silenciosa é a impressão que ele tinha. Então, ele, quando recebe essas crianças, percebe que os testes, por exemplo, cognitivos que estavam no auge, né, eram extremamente estereotipados, sempre tinham as mesmas respostas e se suspeitava que eles não conseguissem ouvir. Esses são os dois pontos importantes e que hoje em dia também geram muita questão e geram desconforto naquelas pessoas que estão em contato com essas crianças. Outro ponto importante é que até então essas crianças que agora chamamos de autistas a partir do ano 43, antes eram chamadas como retardados mentais. Entravam dentro desse diagnóstico. Então, as novas formas de diagnosticar vão precisando e vão dilucidando de maneira mais precisa aquilo que é mais importante. Então, é um termo fronteiriço, né? Que não se trata do cognitivo, se trata de uma estrutura. Eu vou trazer várias teorias para vocês e vamos estar falando, né, como essas teorias vão dando conta ou tentando dar conta a partir do lugar aonde se olha. Então, tudo isso é importante para poder adentrar, né, de que lugar podemos ir pensando, né, e de que maneira seu autismo foi visto de diferentes formas. Então, vou começar pelas teorias psicogenéticas. Ela fundamenta em que o desenvolvimento afetivo das crianças era afetado devido aos fatores familiares. Na década de 50 e 60, entendia-se como distúrbio emocional que correspondia a uma resposta que as crianças davam, uma resposta desadaptativa, frente a um ambiente que não eram favoráveis. Então, a partir desse mapeamento, começaram a surgir pesquisas. No ano 70, disseram muito bem, se essas crianças são chamadas de autistas, é
porque vivem em ambientes não favoráveis ou são vítimas de maus tratos, vamos pesquisar. Então fizeram estudos e colocaram a crianças submetidas a maus tratos ou a negligência e viram que realmente não era, em muitas delas, desencadeantes do que era chamado do autismo. Então, essa teoria que tenta explicar por uma via única, ela, submetida a estudos, ela começa a cair. Outras teorias, né, que são as teorias biológicas. O que aponta a teoria biológica? É que tem uma origem neurológica de base. Em vários estudos se verificou que existe uma distribuição por gênero que é diferente. Esses são fatos que podemos perceber que tem mais meninos que meninas. No autismo tinha 4 meninos para uma menina. E no TEA tem 5 meninas para 5 meninos para uma menina. Então a preponderância da genética é grande por se constatar que existe uma preponderância então nos meninos. Mas eles continuam utilizando, né, mesmo sendo teorias biológicas, a descrição que fazia o Leo Kanner. Isso não muda. As teorias psicológicas, né, surgem a partir da década de 70, né, com investigações que apontam a que essas crianças armazenavam informações verbais de forma neutra. Neutra quer dizer sem analisar, sem poder atribuir um significado, sem poder reestruturar. Então, eles podiam dar conta de determinadas atividades, mas essas atividades não serviam para fazer outras. Assim como as crianças conseguem comparar, conseguem abstrair, conseguem fazer ponte com outras questões que acontecem, em essas crianças isso fica isolado. Então, essa incapacidade de avaliar a ordem, a estrutura e reutilizar a informação, isto é, não conseguem extrair, que é uma forma de poder do pensamento, né? Abstrair regras, né? Para saber algum fator comum, para estruturar experiências. Isso no domínio verbal ou não verbal. Por esse motivo, pode-se inferir na dificuldade de realizar tarefas orientadas por leis complexas como a linguagem e a interação. Então, nessas teorias psicológicas, como há uma falha nessa possibilidade de extrair, de comparar, de, digamos, para ser mais simples, como uma criança, por exemplo, consegue brincar, né? Como consegue, por exemplo, se tem uma experiência péssima com o médico ou com o odontólogo, ela chega em casa e começa a brincar com aquilo que ela não gostou, né? Ela tenta elaborar aquilo que foi terrível para ela, né? Que foi traumático. E nessas crianças isso está abolido. Não há uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está literalmente, né, e de fato separado. Marquês é um autor que também estava pesquisando essas teorias psicológicas e ele apontava a que essa estereotipia nos testes cognitivos, os testes cognitivos são aqueles que mediam, né, o QI da criança, né, eram os padrões sempre iguais, sempre rígidos. Na década de 80, Piaget, que é um psicólogo, Jean Piaget, ele diz que nessas crianças o que não funciona é a capacidade de fazer uma representação mental interior. Isto é, por exemplo, quando eu digo para uma criança, isto é uma casa, né? Depois da aprendizagem, quando eu posso nomear só
vamos para casa, ela vai saber do que se trata. Isso é uma representação interior de determinados objetos. Depois temos outras que são importantes, que são as teorias afetivas, que eles pensam como uma inabilidade inata de relacionar-se emocionalmente com as outras pessoas. Essa inabilidade para interagir com os outros levaria a uma falha no reconhecimento dos estados mentais e um prejuízo na habilidade de simbolizar. Para Bosso e Calles, que são dois autores, apresentam dificuldades para modular tanto a informação sensorial quanto a experiência perceptiva. Isso quer dizer que tem crianças, por exemplo, onde vai ter uma via de acesso. A priori, né, quando eu recebo uma criança, eu não sei qual é a maneira que ela tem de se colocar no mundo. Isso quer dizer que, às vezes, pode ser um cheiro, às vezes pode ser uma sensibilidade aguçada nos pés, às vezes nas mãos, às vezes tem estereotipias em determinados comportamentos. Então, a modulação do mundo também se vê afetada, mas é particular de criança para criança, né? É como se o mundo tomasse conta deles em uma carga que eles não conseguissem aplacá-la. Por isso as crianças ficam isoladas, às vezes, como forma de contrarrestar todo o estímulo excessivo que vem de fora. Então, às vezes, não olham, ficam quietos, ficam de canto, ficam brincando de costas, né? São maneiras de ir mediando, né? De ir minimizando tudo aquilo que para eles está em excesso. As teorias cognitivas pensam que a síndrome autística é uma desordem do desenvolvimento causada pelo sistema nervoso central, né? Então, ele salienta a importância dos déficits cognitivos do autismo. No decorrer de mais de 50 anos, os estudos de Kanner permitem afirmar que o conceito de autismo precoce não sofreu modificações, mas a concepção do quadro irá passar de uma etapa inicial, que é psicopatológica, a uma posição biológica, que é genética ou bioquímica. Bom, estão nesse momento há um auge, né, há uma tentativa de estar verificando, né, esses fatores genéticos e bioquímicos na procura de achar medicações que possam estar melhorando, né, esse transtorno. O diagnóstico, né, é importante porque é a maneira de poder realizar uma intervenção que é precoce. Isso é uma das coisas, um dos fatores mais importantes que a gente tem, né, que crianças com menos de 3 anos que apresentam algumas das características que eu elenquei no começo, né, possam ser encaminhadas. Por quê? Porque desde que se realiza um diagnóstico precoce, há possibilidades de intervir precocemente e ali, a partir desse momento, as perspectivas de trabalho com essa criança mudam, né? O trabalho de equipe, né, nesse centro é interdisciplinar, envolve os pais ou responsáveis com a aplicação de instrumentos específicos de diagnóstico, com a planificação conjunta para a intervenção. Conjunta, estou me referindo que, a partir da queixa dos pais, é elaborado metas para serem trabalhadas com eles. Esses passos são fundamentais para poder melhorar a inclusão das crianças e as famílias na sociedade, principalmente nas escolas. O ingresso ao serviço.
São atendidas crianças, então, com suspeitas de TEA, encaminhados pelos postos de saúde. Realiza-se avaliação inicial com neurologista e psicólogo e, se for elegível, né, a criança é avaliada por a equipe interprofissional. Os critérios para o diagnóstico são a partir do DSM, né, 5 e o CIG, mas também foram desenvolvidos questionários com checklist dirigidos para avaliação psicológica e comportamental. São instrumentos que têm a função de permitir maior discriminação dos comportamentos. A metodologia que se utiliza no serviço é o CARS, Childhood Autism Rating Scale, que consiste na adaptação de itens com diferentes áreas. Elas são relação com as pessoas, resposta emocional, imitação, movimento do corpo, uso do objeto, adaptação à mudança, resposta visual, ao som, ao paladar, ao cheiro e ao tato, medo e ansiedade, comunicação verbal e não verbal, consciência da resposta intelectual e o nível de atividade. Então, avaliamos, né, com o intuito de fazer uma intervenção. Então, a intervenção tem por objetivo possibilitar uma dimensão de análise funcional do comportamento, porque permite saber os fatores ambientais que afetam a criança. A estratégia da intervenção é pautada a partir de um plano singular para cada criança. Como que fazemos isso no nosso dia a dia? Depois que a criança passa pela avaliação inicial, passa uma segunda etapa pelos outros profissionais e, a partir disso, nos reunimos para estar pensando, né, nessa meta, né, que temos todos os profissionais, né, que é o neurologista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, nutricionista e assistente social. A meta é única, mas cada área vai estar tentando chegar a ela a partir do seu cunho, né, da sua área de atuação. Esse plano terapêutico singular, então, são as metas almejadas que são discutidas em equipe. A meta será o ponto a ser atingido por todos os profissionais desde a sua área de atuação. Definir quais são as terapias com seus correspondentes profissionais em cada caso. Quer dizer que uma criança não necessariamente tem que passar por todos, vai passar se é necessário. As terapias estão pautadas no atendimento clínico individual para cada criança. São realizadas, então, avaliações trimestrais, né, a cada 3 meses, para poder entender o que se passa, e avaliação semestral, onde são colocados os pontos que a criança avança, os pontos que a criança permanece igual, mas junto com os pais. Por quê? Porque a gente tem que reformular essas metas e transformá-las, né, com aqueles pontos que não estiverem sendo alcançados. Mas isso é junto aos pais. As intervenções, então, são pautadas para que possibilite a evolução. Depende de alguns fatores importantes, como a identificação precoce, que eu já mencionei, a severidade dos sintomas e o tipo de tratamentos e a relação das terapias. Ou seja, trabalhar em forma multidisciplinar, penso que isso está dando bons efeitos. Bom, até agora foi o que eu consegui explanar. Eu agradeço a todos a oportunidade e espero que tenha sido útil as informações apresentadas.